Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: Quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. Não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o seu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti a tua descendência depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, a toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, ser-lhe-eis o seu Deus. E disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. E esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isso será por sinal de aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem das vossas gerações nascido na casa, e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Com efeito será circuncidado, nascido da tua casa, e o comprado por teu dinheiro. Estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem circunciso cuja carne do prepúcio não tiver circuncidada, aquela alma será estipulada do seu povo, quebrou a minha aliança. E disse Deus mais a Abrão: A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Porque eu hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: A um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: Quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E disse Deus: Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua para a sua descendência depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente, 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste tempo determinado no ano seguinte. E ao acabar de falar com Abraão, subiu Deus de diante dele. Amém e amém. Podemos aceitar. Para os irmãos que não sabem, para os irmãos que não têm conhecimento, nós estamos estudando na Escola Dominical dos Adultos sobre família, relacionamentos familiares. Nós estamos aprendendo, aleluia, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E o nosso primeiro exemplo é o exemplo de Abraão. É importante eu e você termos entendimento que qualquer personagem bíblico que não for Jesus, ele tem erros e acertos. Ah, William, mas a Bíblia não mostra os erros de tal personagem. Com certeza ele tem erros. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não é porque a pessoa errou que ela não pode ser um bom exemplo para nós. Ou que nós não podemos aprender com um mau exemplo de alguém. E é nestas circunstâncias que nós vamos... Os irmãos estão me escutando? Fica aí.
costuma rolar. E é nessas circunstâncias que nós vamos, aleluia, aprender um pouquinho da palavra do Senhor. Entendendo que o Senhor tem para nós instruções acerca da família. E é interessante porque muitos nós passamos anos e anos. E o que a gente aprende é o que a gente escuta por aí. O que a gente sabe de família é o seu exemplo, ou o que a gente talvez aprendeu, e eu digo, porque antigamente era assim, hoje não é mais, mas antigamente se aprendia sobre família através das telenovelas. Através das telenovelas você sabia o que era um bom exemplo de pai e o que era um mau exemplo de pai. Um bom exemplo de mãe e um mau exemplo de mãe. O problema é que as telenovelas são feitas por pessoas que muitas vezes não têm os mesmos ideais que Deus tem para nós. Por isso, o importante é nós aprendermos com os erros e os acertos daqueles que estão na palavra do Senhor, para que a minha família e a tua família consiga caminhar o melhor possível em direção à vitória, em direção ao sucesso que Deus tem para cada um. As vitórias que Deus tem para cada um. Os irmãos estão entendendo ou não? Aleluia. A palavra que nós lemos aqui, Abraão está recebendo mais uma vez a confirmação da palavra do Senhor. E é interessante que os irmãos prestaram atenção, enquanto Deus está prometendo a Abraão, ele está mudando o nome dele e da esposa dele. Ele está mudando o nome dele e da esposa dele, para que ele consiga entender de verdade o propósito, para ele consiga entender de verdade aquilo que Deus quer para ele. É interessante que quando Abraão atende o chamado de Deus, está lá em Gênesis 12, Deus fala que ia abençoá-lo, que ia multiplicar. Mas é só em Gênesis 15 que Deus volta a tocar no assunto. Passa um tempo, Ló tem que se afastar. Abraão ainda salva Ló das mãos de reis inimigos. E quando nós lemos a Escritura, abra comigo Gênesis 15. O versículo 1 diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E disse mais Abrão: eis que não me tens dado filho, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Deus aparece a Abraão, ou melhor, Abrão. E como os irmãos podem ver, Deus disse que ele era o escudo e galardão. Não é o que está escrito aí? Grandíssimo galardão. E aí Abraão vai começar a conversar com Deus e tentar entender. Nossa Deus, mas que recompensa, que galardão o Senhor pode me dar se eu não tenho filhos? Se aquilo que eu mais desejo eu não tenho. E aos meus olhos, o único que pode ser meu filho na fé é o Damasceno Eliezer. Esse que nasceu na minha casa, esse Damasceno que nasceu na minha casa, que está comigo, que eu considero ele como filho, certo? É o que vai herdar as coisas, é o que vai herdar esse galardão, porque eu não tenho mais nada
Isso é muito importante, irmãos. Eu não sei o que os irmãos estão pedindo nas suas orações. Mas saber que Deus é poderoso para fazer é o primeiro passo. E pode parecer muito óbvio. Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas às vezes eu e você oramos como se Ele não tivesse esse poder. Muitas vezes Deus tem poder para fazer. Mas parece que é difícil acreditar. Porque aos nossos olhos é difícil entender. Que a nossa oração seja cada vez mais firme, no sentido de acreditar que Deus pode fazer qualquer coisa. Tem tido, irmãos, ondas e ondas de situações que não favorecem nem um pouco o Evangelho. Igrejas de todo tipo que prega outras coisas estão crescendo. E nós precisamos orar a respeito disso. Porque mais do que a gente querer deixar bens, esse galardão que Deus falou que era de Abraão, sim, ele também pode ser nosso. Não porque nós merecemos, mas porque Deus tem misericórdia e bondade. Precisamos entender. Tem gente passando dificuldade em outros lugares, mas o que eu e você temos que orar muitas vezes nem passa na cabeça da gente. Preocupado tanto com o dia a dia. Eu digo por experiência própria. Muitas vezes a gente é preocupado com o dia a dia. E quando temos oportunidade de falar com Deus, falamos de quê? Do nosso dia a dia. Ele tem problema falar do dia a dia? Não tem. Mas assim como Abraão, a gente tem que lembrar. Muito forte. Que bênção de Deus nós vamos deixar para aqueles que estão ouvindo. Abraão fala assim: olha Deus, muito obrigado, porque o Senhor é a minha bênção e eu vou deixar. Mas eu não tenho para quem deixar. Eu e você temos para quem deixar. Nós temos uma geração para quem deixar. Mas está muito forte. Mas a pergunta é: nós estamos pedindo esse galardão de Deus? Está muito forte na gravação. Essa experiência? Não fica não. E eu sempre digo isso, irmão, porque uma das coisas que é complicado, porque muitas vezes você queremos viver milagres, queremos ver bênçãos, coisas sobrenaturais acontecendo. Só que para a coisa sobrenatural acontecer, a situação tem que piorar um pouco. Ou alguém viu uma cura acontecer quando não tem doença? Já viu? Uma ressurreição acontecer quando não há morte. A verdade é que se a gente não precisasse de milagre, seria muito melhor. Seria muito mais confortável. Mas nós temos que aprender a viver esse sofrimento. Por isso, Deus vai dizer para Paulo, não é? Paulo vai falar: tem um espinho na minha carne, sobre o qual orei 3 vezes para Deus. E Deus, quando foi ouvir essas orações, respondeu a Paulo: a minha graça te basta. E ele explica por quê. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sabe por que você não é completo? Porque Deus fez de propósito. Para você precisar dele, para você querer ele, para você sentir a necessidade dele. E é interessante que todo ser humano sente essa necessidade. De maneira que, pode não parecer, mas 97% da população mundial acredita num tipo de Deus.
Somente 3% não acredita que não há Deus nenhum. De onde vem esse desejo de acreditar em Deus? Rápido. Deus colocou a sua assinatura. É bem verdade que eu e você temos que fazer o nosso papel para eles acreditarem no Deus correto e não nas invenções que são chamadas de Deus por aí. A nossa oração seja: Senhor, me ajuda a deixar Deus para essa geração. Senhor, me ajuda a deixar Deus para essa geração. Ah, mas está faltando comida em casa. Ora também, para por isso, não tem problema nenhum. Mas ora pedindo para que Deus tome essa geração. É necessário. Deus vai falar com Abraão e prometer a Abraão, falou assim, não será Eliezer o seu descendente. Está escrito aí. Mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Diz a palavra do Senhor que Abraão creu. Ele creu. Ele não entendeu, mas ele creu. E aí vem uma das coisas da lição que é importante para nós. Deus lhe fez alguma promessa? Você olha para a Bíblia, tem promessa até demais. Coisas que você não merecemos de jeito nenhum. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E o melhor de tudo, né? É bom quando a gente escuta Paulo dizer que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Entende? Se você colocar o seu dinheiro num banco, pode ser que o banco quebre. Se você guardar o seu dinheiro com alguém, pode ser que essa pessoa suma com o dinheiro. Mas Paulo vai dizer, aleluia, eu sei quem tem crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vai depositando nele. Vai depositando nele. E Abraão creu na promessa, na palavra de Deus. Ele fez tudo certinho. Porém, tem uma coisa que todo mundo conhece e sabe, não é? O processo do tempo. Ele creu na palavra do Senhor hoje, mas o filho não chegou amanhã. Não chegou depois de amanhã. Passou 1 ano, cadê o filho? Passou 2, cadê o filho? Passou 3, cadê o filho? Não vem chegando. Não mudou nada. E aí acontece um problema grave, que é o que o nosso autor vai chamar de quando a família age por conta própria. É interessante que Deus deu a promessa, deu a palavra, você está na posição toda, está fazendo tudo que Ele mandou todo, a promessa não chegou, acalma. E vem Sarai então falar com Abraão. Olha aí, eu entendi a mensagem de Deus. Imagina ela dizendo assim, porque ela vai dizer no capítulo 16, eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz. Em nenhum momento a palavra diz que foi o Senhor que tem impedido. Que eu me lembro até agora, isso só acontece com Ana. Eis que o Senhor me tem impedido. Olha a cabeça dela, achando que o Senhor impede ela. Achando que é o Senhor que está fazendo essas coisas. Então ela vai dar a estratégia. Ah, entendi. Então na verdade o filho é só teu, Abraão, não é meu. A descendência é só tua, Abraão, não é minha. Gente, se tem alguma coisa que Deus respeita nessa terra e que Ele gosta de abençoar, é o casamento. Ele
gosta de abençoar. Muitos confessam que têm deturpado, muito por não ter maturidade, muito para não entender. Hoje em dia acontece casamentos, e não só hoje, mas antes também. As pessoas não são treinadas para casamento. Ah, eu preciso de treinar? Lógico que precisa. A gente precisa de treinar para tudo nessa vida, gente. Como assim você acha que não precisa treinar? Não, mas tem gente que não treinou, casou e está tudo certo. Mas eu conheço gente que não treinou, casou e deu tudo errado. E aí? Você vai querer fazer o quê? Deixar para o acaso? Não. Deus abençoa o casamento. Mas a gente tem que entender que o casamento tem que ter propósito. O casamento não é só curtição. Desejo de entender que você é a bênção de Deus para outra pessoa. E você não muda ninguém, mas você só pode mudar a si mesmo. Muita gente fala mal do casamento por causa disso. Muitas vezes não entendeu o que é casamento. Não entendeu os seus papéis. Quanta gente hoje quer tomar papéis no casamento. É interessante que aqueles que poderiam casar não estão querendo. E aqueles que não poderiam casar, esses estão querendo bastante. Mas Sarai, então, vai fazer o quê? Abrão, não é para você ter filho comigo. Eu já resolvi. Eu já entendi. É para você ter filho com H. E aí eu vou ser mãe de nações através do filho que H gerar. Os irmãos conhecem a história. Versículo 2, final dele. Então, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor tem me impedido de dar a luz. Toma, pois, minha serva Agar, porventura terei luz. Terei filhos dela. E diz a palavra do Senhor: e ouviu Abrão a voz de Sarai. O que está escrito aí? E ouviu Abrão a voz de Sarai. É interessante que muitas vezes não presta atenção nisso, né? Deus foi falar com Sarai para prometer filho. Deus falou com Abrão. Diz a palavra de Deus que Abrão creu e isso foi imputado por justiça. Mas o tempo da espera deu uma esfriada em Abrão. E é isso que a gente não pode deixar acontecer. O tempo da espera deu uma esfriada em Abrão. Por que deu uma esfriada? Imagina se Abrão fosse Jó. A mulher de Jó diz para ele: amaldiçoe esse Deus e morre. Ainda guarda a tua fé. E diz a palavra do Senhor: e Jó ouviu a voz da sua mulher? Claro que não. Uma louca. Jó sabia a posição que ele estava. Jó sabia, entendia que Deus abençoou e Deus poderia tirar a bênção, porque ele é o dono da bênção. Jó, antes de muitos, já entendia que as bênçãos são coisas que Deus nos dá para nós administrar, mas que não são nossas. Dinheiro, família, saúde, são coisas para você administrar, mas tudo é dele. E aí Abrão poderia ter respondido isso para Sarai. Não, não é isso que é a promessa de Deus. Ela diz que você vai ser mãe de nações. Mas ele não faz isso. E eles arrumam um problema para a casa dele.
E a lição vai falar que se a gente amolecer na promessa, pode ser que você tente ajeitar a promessa. E quando eu e você tentamos ajeitar a promessa, ao invés de vir vitória, vem luta. Agar ficou grata, nasceu Ismael. Agar deu Ismael para Sarai? Claro que não. Filho é meu. Você que se lasca. Diz a palavra do Senhor que Agar começou a desprezar. Problema em casa. Uma situação que pegou com a mão. Eu tenho certeza que ninguém vai fazer isso hoje em dia. Mas aqui a intenção é entender você e eu o propósito. Tem promessa que a gente vai querer consertar com a mão. Que a gente não vai querer esperar. Que a gente vai querer resolver no supetão, na braveza, no desespero. Porque quer ver acontecer logo. Mas que eu e você possamos aprender com Jó. Em tudo. Conseguiu ter. Por isso, a mesma palavra fala da paciência de Jó. Foi fácil? Não foi, gente. Pelo amor de Deus. Nem sei se ele tinha esperança de ter a restituição que ele teve. Mas ele não pôs na mão. Nós temos outros exemplos de pessoas que colocaram a mão onde não devia. Mas aqui, como o assunto é família, nós vemos que Sarai vai arrumar um problema muito grande para ela, porque pôs a mão na promessa. Não tinha que pôr a mão. Reflita sobre a promessa de Deus na sua vida. Então, ponha. Agora eles têm um problema. Muito grande. E outra coisa interessante aqui. Deus falou com Abraão, não falou com Sarai. A promessa foi com Abraão, Sarai junto, porque é o casal. Deus abençoa o casal. E diz a palavra do Senhor que Abraão creu. Em nenhum momento diz a palavra do Senhor que Sarai creu. Sabe o que é uma coisa interessante? Muitas vezes quando eu e você estamos com dificuldade, com problema, as coisas não estão dando certo, às vezes a gente vai conversar com alguém e entenda uma coisa: aquele que não acredita na promessa não pode te aconselhar em nada. Mas é meu marido, é minha esposa. Se a pessoa não acredita na promessa, não tem como ela te aconselhar. Não tem como. Como é que você vai dar ouvidos a quem não acredita em Deus? Mas o que ele falou aqui é muito lógico, parece muito certo. Mas você acredita em Deus? Não. Toma cuidado. Quando o assunto é promessa, quando o assunto é as coisas do Senhor, quando o assunto é a direção da tua família, quem não acredita nas coisas de Deus não pode dar opinião. Você pode pedir a opinião de alguém, sei lá, sabe, qual computador que eu devo comprar? Você pode pedir, sem problema nenhum. Qual remédio que eu devo tomar? Não tem problema nenhum. Isso você pode pedir. Não, eu devo continuar naquela igreja? Eu tenho que pensar duas vezes. Tem gente que está na igreja, que fala com gente que não acredita na igreja. E aí, qual que é a resposta óbvia da pessoa? Está lá assim: nossa, eu estou tendo problema na igreja, estou tendo problema em casa,
sério, Deus não está me abençoando, a promessa não chegou, não aconteceu ainda o espiritual, o transformador de Deus. Aí você está falando para alguém que não acredita em Deus, que não acredita na igreja, que não acredita em Jesus. Qual é a palavra que a pessoa vai te dar? Sai da igreja. É claro que ela vai falar isso, ela não acredita. Não, mas é meu amigo de muito tempo, ele tem a intenção de viver bem. Tudo bem, mas ele está errado. Ele não acredita. E as pessoas que não acreditam no espiritual não servem para mim e para você, para dar conselho. Na sua vida, na minha vida. William, mas teve uma vez que eu falei com uma pessoa assim, ela me deu um conselho e foi bênção. Você deu sorte, filho. Eu te falo que você deu sorte. Pessoas que não acreditam na promessa não servem para conselho. E eu preciso falar sobre isso, porque se a gente não fala sobre isso, William, mas isso nunca aconteceu na minha vida, amém, que nunca aconteça. Quando você conhecer alguém, talvez, que é o que eu falo sempre, a gente não aprende Bíblia só para a gente, não. A gente aprende Bíblia para os outros também. A gente aprende Bíblia para os outros também. Você vê alguém fazendo isso, algum irmão da igreja fazendo isso, fala, lembra lá da história de Abraão com Sarai. Paulo diz que Abraão creu, mas não disse que Sarai creu. E ela tanto não creu que ela veio com essa estratégia. Não, mas a nossa estratégia vem de Jesus. A nossa estratégia vem de Deus. Não aconteceu a promessa que está firme. A gente não tem Deus mentiroso, não. A gente não tem Deus fraco, que não consegue cumprir o que promete, porque pode ser. Pode ser que alguém pense nisso, né? Ai, não deu para Deus fazer. Não, quem às vezes não dá conta de cumprir o que fala, é nós. Muitas vezes a gente tem até o desejo de fazer alguma coisa, fala, não, irmão, eu vou lá fazer. Aí daqui a pouco você tem que caçar a cara e fazer, irmão, não vai dar para fazer. Mas você deu a tua palavra, mas não vai dar. Agora com Deus não tem isso. Que Deus não desistiu de Abraão por causa disso. A palavra do Senhor diz que Deus abençoou. E a bênção de Deus estava tão grande em Abraão. Quem falou, Abraão, fica tranquilo, eu vou abençoar Ismael também. O meu negócio vai ser com Isaac. Nessa hora que Deus está falando isso, Isaac não nasceu ainda, gente. Quem está dando o nome para Isaac é Deus. O meu negócio é com Isaac, mas Ismael vai ficar bem, pode ficar tranquilo. Por quê? Porque ele é teu filho, Abraão. Eu abençoo o teu filho. Você imagina que a tua fé pode ser tão grande que até aqueles que não vão morar com você vão ser abençoados por causa da tua? Por causa da tua fé. Porque Deus falou assim, não. Você está querendo que eu abençoe ele? Eu vou abençoar. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, eu vou abençoar. A bênção de Abraão era nesse nível. Olha, a tua descendência vai ser de Isaac, mas eu vou abençoar Ismael. Então acontece o que nós lemos no capítulo 17. E depois há um reforço da promessa. Então, né? Imagina só, é que assim, a Bíblia conta isso que a gente leu, mas, cara, se fosse eu ia chegar mais junto de Abraão. Mas então, Abraão, parece que não deu certo a estratégia, né? Quem falou isso para você, filho? Quem te falou que não seria de Sarai?
Vem cá comigo. Vem cá. Aleluia. E Deus vai abençoar Abraão, mudando o nome dele. Passou muito tempo? Passou, gente. Talvez se não tivesse colocado a mão teria passado menos tempo. Não sabemos. Não dá para saber. Não dá. O que eu sei é que eles arrumaram um problema, uma brigaiada. A casa deles virou um inferno. Que as mulheres brigavam, aí o filho mais velho brigava com o outro, e aí tudo era motivo para briga. Agar podia passar por inocente nesse caso, mas vai brigar também. Aí tem que fugir. Aí o anjo falou assim: agora que você brigou, você volta para lá. Vai passar pela humilhação. E a família deles. Porque teve gente que não conseguiu esperar a promessa. Porque teve gente que não acreditou na promessa. E porque teve gente que deu ouvido em quem não acreditava na promessa. Jesus tem promessa para mim e para você. E da glória, aleluia. Bênção, graça, vitória de todo tipo. Ele não quer a gente de qualquer forma, de qualquer maneira, mas esperar no Senhor ainda tem sido a dificuldade de muitos. E através dessa lição eu aprendi isso. Esperar no Senhor. A promessa foi feita para você, não precisa de mais ninguém. E não precisa de repetição. É verdade que Deus confirmou várias promessas para a mesma pessoa algumas vezes? Sim, é verdade. Mas não precisa. Não precisa. Acontecer com Gideão aconteceu, mas não precisa. Não precisa de Deus ficar confirmando aqui o que Ele já falou. Ele já falou. Ele já falou. Ah, mas eu não entendi direito. Ok, conversa com ele de novo, mas ele já falou. Teve gente que recebeu promessa na palavra do Senhor. E porque parece que não entendeu direito a promessa, teve que ficar mudo. E ficou mudo até nascer. E ainda demorou um pouquinho. O pessoal ainda falou assim: não, o filho dele vai ter todo mundo. O filho dele vai ter o nome do pai. E o pai lá tem que. Não é esse o nome. Não, vai ser sim. Vai ser Zacarias. Não, vai ser Zacarias. E João. A promessa veio, aí veio ficou mudo até que a promessa cumpriu. Sabe que essa até é uma analogia boa, eu nem tinha pensado nisso. A promessa veio, fica mudo então até você cumprir. Não tinha nem pensado nisso, mas é penso. Cuide das promessas de Deus na sua casa. Cuide das promessas de Deus para a tua família. E com Abraão, é interessante que, é claro, Deus, não vou falar que você vai ser igual em tudo a Abraão, mas o que eu aprendi é que tem jeito de você abençoar até quem não crê, só por causa da tua fé. Tem jeito. Nós vemos que Sarai virou Sara e a Sara, mulher de Abraão. Se você fizer lá a genealogia de Jesus, tem Sara lá, viu? Ah, não está escrito, pessoal. A descendência veio de quem? Quem que é a mãe do Isaac que está lá na genealogia?
que eu e você precisávamos separar isso. E se alguém vier falar, alguém que não acredita na vitória, alguém que não acredita no milagre, vier te falar alguma coisa, você fala que nem vó. Aí você fala que nem um louco. Fala que nem um louco. E se Deus falou, ele vai cumprir. Deus é muito conhecido quando ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não precisa de nada. É claro que ele exige de nós fé. Eu já disse isso várias vezes. Deus não precisa de ninguém crer em nada. Na verdade, Deus não precisa do ser humano. Não precisa. Ele já é 100% satisfeito com o que ele tem. Com o que ele é. Ele nunca precisou de nada. Se existe alguém que nunca precisou de nada, esse é Deus. Nunca. E digo mais, e nunca vai precisar. Tudo que ele faz é porque ele deseja, não porque ele precisa. Ele desejou criar o ser humano. Ele desejou usar o ser humano para pregar o Evangelho. Ele desejou abençoar a minha e a tua vida, mesmo a gente não merecendo nada. Ele desejou dar Jesus para a gente ter uma esperança de morar com Ele no céu. Ele desejou. É o desejo de Deus. Deus não deseja coisas ruins para as pessoas. Mas assim como Ele te ama, Ele também tem que ser justo. Nós aprendemos, é claro, essa é outra lição, mas que todo pai ama o filho, mas tem que ser justo. Tem que ser justo. O nosso Deus é assim. Graças a Deus que Ele nos deu, tem misericórdia, nos deu Jesus. Aleluia. Creia nas promessas do Senhor. Ele tem poder para cumprir. Amém? Eu agradeço a oportunidade.